Ó, o da Beth tá bonitinho, o Rio de Rio Criança, 30 anos do ECA. Todo mundo devia estar assim. O Ó, Fernando devia ter feito assim, para todo Nós mundo. estamos no ar. Estamos no ar? olá, estamos no ar. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O SEDECA Rio realizou várias lives esse mês, estamos na 9ª live, tá? Hoje é com um tema muito especial, um tema muito importante, que é o trabalho infantil, né? O nome da live é Direito à Profissionalização e Proteção ao Trabalho. Eu sou Daniela Escotelaro, advogada do SEDECA Rio, com muita honra, muito prazer. Vamos estar juntos aqui nessa tarde, com o apoio dos parceiros do SEDECA, os apoiadores e parceiros do SEDECA, que a gente já deixa o nosso agradecimento aqui. Kio, Misério, Cinti Martinos, Furnas e Família Mendes. Muito obrigada pela parceria de sempre. Vamos dar início ao nosso debate com convidados super especiais, pessoas queridas do SEDECA, queridas de quem defende criança e adolescente, pessoas que vão estar aqui fazendo falas que com certeza vão esclarecer muito a gente em relação ao tema. Tá bom? Vamos dar, então, as boas-vindas e saudar os nossos convidados. Elizabeth Serra, doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, coordenadora pedagógica da Rede Rio Criança, professora do curso de Pedagogia do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Inês, boa tarde. Beth. Boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês. Agradecer desde já quem está aí ao vivo, nos ouvindo, convidar para fazer parte, refletir junto com a gente. Esse momento de troca é importantíssimo e eu agradeço muito o convite e acho que a gente vai ter uma troca importante aqui com esses meus parceiros do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, Eugênio, América. Legal. E então, nosso segundo palestrante, né, a segunda pessoa que vai estar com a gente é uma pessoa também muito querida, a Beth lembrou bem, do FEPET, vamos falar bastante do FEPET aqui para divulgar, né? O Eugênio Marques, auditor fiscal do trabalho, coordenador do projeto de combate ao trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente da Superintendência Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Governança e Direitos Humanos pela Universidade Autônoma de Madrid. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, receber esse convite. Lembrando que eu comecei minha carreira nessa área de proteção à infância sendo estagiário do SEDECA com Pedro e Vera. Então, para mim, sinto como se eu estivesse retornando aqui ao início, né? Então, é uma honra para mim e espero que a gente tenha uma boa tarde de reflexões. É uma honra para a gente também, imagina, estagiário, uma vez estagiário de SEDECA, nunca sai de SEDECA. E a nossa terceira convidada e palestrante, pessoa muito querida do SEDECA, na verdade, presidente do SEDECA, a gente tem que registrar aqui, né, a pessoa que norteia muitas nossas ações, as nossas atividades. Não podia faltar a presença dela aqui nessa live, nesse tema muito importante, já que ela está à frente da coordenação do FEPET, né, que é o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, junto com o Eugênio, nossa querida Fátima também. Maria América Ungarete Diniz Reis, economista, presidente do SEDECA-RJ, conselheira do CMDCA Rio, coordenação colegiada do FEPET-RJ, diretora do IBDCRIA e coordenadora do GT Violência Sexual. Boa tarde, América. Oi, boa tarde para todos vocês. Também é uma satisfação bem grande estar aqui prestigiando a minha instituição, né, o SEDECA, que eu faço parte desde 2009, né, com o Eugênio, que é um querido, um auditor fiscal também que contribui significativamente para o assunto que nós vamos falar daqui a pouco, e a Beth, que tem acompanhado, né, da Rede Rio Criança, participou do FEPET. Daniela, é um prazer revê-la agora dentro do SEDECA, porque também já foi do FEPET. Eu sou do Fórum Nacional, eu sou da presidência do INPET, que é o Instituto Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil a nível nacional, desde a sua criação. Depois a gente, na nossa fala, vai aparecer, porque
Fórum Nacional importante no cenário nacional. Então, gente, sintam-se saudados, fiquem bem à vontade para fazer a colocação de vocês. Qualquer dúvida, pode voltar aqui para a gente para perguntar. E quem está de casa, enquanto as falas estiverem acontecendo, podem mandar perguntas, fiquem à vontade. Se quiserem direcionar as perguntas, ótimo, senão a gente direciona daqui, tá bom? Eu vou repetir mais uma vez o tema da nossa live, da nossa conversa hoje: direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, né? O trabalho infantil de uma maneira geral. Vamos começar a nossa fala, então, com a Elizabeth Serra. A gente está acostumado a chamar de Beth, né? Uma fala carinhosa, mas, Beth, vamos começar. Cada um tem 15 minutos para falar, tá bom? Fiquem à vontade. Então, eu gostaria de começar manifestando a minha solidariedade. Hoje nós já estamos aí com 57 mil mortes pelas vítimas do Covid, quase 2,5 milhões de pessoas infectadas. Sabemos que são famílias que estão dilaceradas nesse momento, então manifestar solidariedade, meus sentimentos a cada um de vocês que foram acometidos por a Covid, e dizer que temos consciência de que várias dessas mortes poderiam ser evitadas, né? E nesse momento de pandemia, a relação, não só a relação da criança, do adolescente com o trabalho, ela fica muito mais fragilizada e se intensifica o seu processo de exploração. Então, eu pensei aqui, para a gente pensar, primeiro, nessa categoria trabalho, né? O que significa, de fato, essa categoria? Qual o lugar dela na nossa formação humana, né? E também pensar como essa categoria foi se transformando de acordo com o modo de gestão de cada sociedade, né? E pensar também de que forma essa categoria, essa relação do trabalho, ela pode vir a ser, de fato, uma relação educativa, né? Uma relação de criação, uma relação de integração entre o indivíduo e o meio ambiente, entre o indivíduo e a transformação daquilo que a gente cria, que a gente chama trabalho. Ter bem clara essa diferença entre trabalho e emprego é importantíssimo, e pensar na relação da formação profissional com a educação, né? E aí eu queria trabalhar duas categorias aqui com vocês: a categoria experiência, do Thompson, e a categoria de escola unitária, do Gramsci, que eu acho que só quando a gente pensar realmente numa formação de escola unitária, dessa formação regular do ensino com a formação profissional, de fato, a gente vai ter um processo de profissionalização com perspectiva educativa. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, e eu tive a oportunidade, durante um bom tempo, de ser coordenadora pedagógica de programas Jovens Aprendiz de algumas instituições. E aí queria também falar dessa experiência, né, do lugar da coordenação, da educação, nesses processos da educação profissionalizante, pegando mais as experiências que eu tive com adolescentes, né, entendendo que, a partir dos 14 anos, tanto a questão da profissionalização, e também da educação, na maioria das vezes, são adolescentes que estão já com distorções de idade séria, que são automaticamente transferidos para o processo de educação na modalidade de educação de jovens e adultos. Então, refletir um pouquinho de que modo a gente pode pensar esses processos da educação formal com os processos de educação profissionalizante e formativa para o trabalho. Então, a categoria trabalho, ela assume uma relação fundamental na nossa formação humana, né? Ela foi pensada exatamente, eu estava lembrando, tem um poema do Ferreira Goulart, que foi musicada pelo Fagner, que ele fala em um dos trechos, que é o seguinte: o homem, sem o trabalho, ele não tem honra, né? E sem sua honra, ele se mata, se morre.
Então, o trabalho, desde sempre, ela assume um lugar no nosso desenvolvimento humano de muita importância. Por isso que, ao longo do desenvolvimento das sociedades capitalistas, ele foi tão utilizado como forma de dizer que toda forma de trabalho dignifica e também utilizar essa forma de trabalho como um processo também de exploração de força de mão de obra, né, na sua função de emprego precarizado e alienado. Mas ele não nasce dessa forma, né? O trabalho nasce de uma maneira que a gente pudesse escolher alguma coisa que é prazeroso e que no desenvolvimento dessa ação ela nos educasse como ser humano. Né? Essa é a perspectiva do trabalho como formação humana. Então, eu realizo uma profissão, uma função, uma atividade no qual eu crio e me recrio como ser humano. Né? Só que no desenvolvimento das sociedades capitalistas, o trabalho ele assume um lugar de exploração econômica. Né? Nós deixamos de ser essa perspectiva de criação, de realização humana, para ser um lugar onde a gente vira força de trabalho. Né? E nós sabemos do quanto que isso é feito no processo de exploração de crianças e adolescentes através do trabalho infantil. Primeiro, nós temos que ter noção o seguinte, a criança ela tem um direito a um tempo de infância. Né? Eu tive a oportunidade no doutorado me aprofundar mais nesse direito do tempo de infância, né, que é uma categoria do Benjamin que ele defende que para que a gente realmente tenha um desenvolvimento humano saudável, é necessário garantir esse tempo de infância. E quando acontece uma exploração econômica nesse tempo de infância, que eu nominei como um assalto à infância, né? Essa inserção precoce da criança e do adolescente nessas formas de trabalho que não seja educativa. Então, nós temos que garantir, em qualquer processo de formação e de sujeitos em desenvolvimento, crianças e adolescentes, esse tempo de infância. Então, a gente não pode pensar em nenhum tipo de atividade que gere um processo de exploração e de acúmulo desse tempo que prejudique esse tempo de infância. E o que seria esse tempo de infância, né, segundo Benjamin? Seria esse tempo da brincadeira, do lúdico, né, do processo criativo, sem nenhuma intencionalidade, né, o verdadeiro ócio, né, que a gente... só que o ócio no capitalismo virou também, o ócio ele precisa ser criativo. Né? Então, ele vira também mercadoria, até o ócio vira mercadoria. Então, a gente tem que ter muito claro que no processo de formação humana, principalmente de criança e adolescente, sujeitos em desenvolvimento, qualquer relação com o trabalho, ela tem que ter uma perspectiva educativa. E não é possível uma perspectiva educativa pela relação de emprego, né? Onde a criança tem que desenvolver uma tarefa com uma carga horária, com o objetivo de um fim econômico. Toda atividade educativa, ela requer um tempo reflexivo, né? Por que eu estou fazendo essa ação? Né? O que está por trás? Como se produz essa ação? Né? O que gera de conhecimento essa ação? Né? Só que no desenvolvimento da sociedade moderna, nós fomos obrigados a entrar num ritmo de profissionalização que não é uma experiência reflexiva. Nós separamos, né, o local onde a gente vai fazer a prática daquele processo, é o lugar do fazer, né, e o lugar da teoria é o lugar das instituições formadoras, né, então, não desenvolvemos uma atividade unitária desses dois processos formativos, né. É importante lembrar de duas categorias importantíssimas para a gente pensar esses processos do trabalho como princípio educativo. O primeiro, que é do Thompson, que ele vai falar da importância da experiência, o fazer reflexivo, né? De que forma esse estágio, essa relação concreta do processo de aprendizagem pode ser também reflexivo, né? Não tem sentido nenhuma teoria que não tenha uma relação com a prática.
Então, eu não posso deixar o processo da teoria apenas para os formadores, para as instituições, para os professores, né? Essa atividade formativa, ela tem que estar presente nos dois ambientes, e mais ainda no ambiente do fazer, né? Então, é importantíssimo entender que essa relação da formação profissional, ela tem que ter uma relação direta com esse fazer reflexivo, né? E o Gramsci vai chamar essa relação do fazer reflexivo. Estão falando aí que o som está picotando, eu não sei se é quem está recebendo ou se é o meu aqui, mas se for, o Eugênio está falando que está ok. Melhorou. Eu vou continuar, se tiver algum problema, vocês sinalizam novamente. O pessoal do chat aí também, que está assistindo ao vivo pelo Facebook, pode falar um pouquinho como é que está tendo retorno aí. Se tiver algum problema, a gente passa para o outro e depois a gente vai fazendo essa troca. Mas eu queria voltar à necessidade de reflexão, principalmente para as instituições, para os educadores que trabalham com a questão da aprendizagem, a gente pensar dessa relação da educação com os processos profissionalizantes, né? Pensar essa relação profissionalizante na perspectiva do trabalho como um ato educativo. E só é possível fazer esse ato educativo se tem uma reflexão no desenvolvimento do ato educativo. Então, eu não posso receber um estagiário de qualquer programa aprendiz se eu não tiver noção do projeto pedagógico desse processo de profissionalização, né? Então, eu preciso estar em sintonia, né? Porque eu não vou oferecer uma prática que não seja reflexiva. Eu estou lidando, o próprio decreto determina isso, né? Que esses programas profissionalizantes, ele tem uma relação metodológica que tenha a perspectiva da formação, né? Eu não posso já considerar esse sujeito que está em processo de profissionalização já como um trabalhador, né? Que onde eu vou pagar uma mão de obra mais em conta, como aprendiz, né? Mas eu vou exigir dele um grau de desenvolvimento de atividade profissionalizante que eu exigiria de um trabalhador adulto. Então, é muito importante pensar nesses projetos pedagógicos relacionados à educação formal. Eu preciso saber como esses temas estão sendo trabalhados na educação formal, no ensino fundamental, que é o ensino prioritário, onde esses jovens vão estar inseridos, né? Então, essa relação da modalidade educacional, dos conteúdos do currículo, da educação formal, ela está em sintonia com os conteúdos de formação dos projetos de formação profissional também dos adolescentes. Então, enquanto a gente não construir um projeto que o Gramsci vai chamar de escola unitária, o que seria, Beth, o que seria essa escola unitária? É essa escola que pensa no modo de aprendizagem, de socializar os conhecimentos produzidos pela humanidade e como eu transformo esses conhecimentos na minha relação com o trabalho, né? Como eu utilizo de uma forma reflexiva naquela atividade produtiva a qual estou inserido. Então, é importante pensar num projeto unitário de educação, que a gente chama, principalmente, na maioria dos adolescentes, que hoje estão todos na educação de jovens e adultos, o que a gente chama de uma educação tripé. Uma educação que pense esse adolescente, que está sendo jogado para os programas de educação de jovens e adultos, porque estão em distorção idade séria, num tripé, onde ele recebe a educação fundamental, e onde ele recebe a educação profissionalizante, e onde ele dialoga com a prática do fazer, que é o lugar onde ele está fazendo esse estágio. Enquanto a gente não desenvolver um projeto pedagógico que contemple esses três modos de produção de conhecimento, nós vamos estar de uma forma fragmentada, né, onde os processos de profissionalizantes estão completamente desassociados da reflexão, né?
E aí, nós não estamos profissionalizando, porque a profissionalização requer um processo educativo. A gente está apenas ensinando adolescentes a reproduzir atividades, né? A um tarefeiro, na maioria das vezes até fazendo funções completamente diferentes daquelas funções para o qual está sendo inserido como jovem aprendiz. A outra questão é que, na maioria das vezes, essas atividades formativas, profissionalizantes, elas estão ligadas a atividades tradicionais ou do meio do comércio, muito, técnico-administrativo, e não a atividades que os jovens gostam de fazer hoje, né? DJ, comunicação. Então, a gente precisa lutar por uma mudança nesses códigos, né, de formação profissional, que são muito engessadas e ligadas a um mercado de trabalho que não comporta mais, né, gente nesse mercado, porque o capitalismo está realmente em sua crise, né, e tudo aquilo que nós fomos criando de alternativa de realização profissional, nós não encontramos lugar para fazer desse lugar um lugar de aprendizagem. Então, eu queria deixar um pouco essa reflexão de que modo nós podemos pensar nessa articulação do projeto de formação profissional com a formação curricular do ensino fundamental, ensino básico, da educação básica, né, de que modo nós podemos também inserir dentro do projeto a prática como uma prática educativa e reflexiva. E aí a gente vai trocando aí no diálogo que a gente for tendo aí após as apresentações. Obrigada, Dani. Obrigada a você, Beth. Fala bem legal, bem esclarecedora. Trouxe conceitos que, para mim, é novidade, acho que para algumas pessoas que estão ouvindo a gente também. Achei bem legal a ideia da escola unitária, a educação como um tripé. Nossa, muito bacana mesmo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coisas que vocês queiram saber mais um pouco, podem ir mandando pelos comentários, que no final os nossos convidados vão tentar responder, tá bom? E complementando, né, na sequência, complementando a fala da Beth, a gente vai ouvir um pouquinho do Eugênio, né, que vai trazer o saber para a gente, partindo do ponto de vista do trabalho dele, como auditor do trabalho, vai dar essa outra visão, né, e também do FEPET, do Fórum de Profissionalização, né, de Aprendizagem também, que ele também está à frente há muitos anos. Vamos lá, Eugênio? Vamos lá, então. Então vamos começar um pouquinho resgatando uma experiência que eu tive dentro do próprio SEDECA, quando eu era estagiário de Direito, que acho que mudou minha vida para sempre. Eu quero começar falando isso, não exatamente do direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, que foi uma história de um adolescente que a gente atendeu quando eu era estagiário de Direito lá. E eu vou fazer uma conexão com o trabalho que eu desenvolvo hoje. Essa história me marcou muito e eu acho que impactou minha vida para sempre. Assim, eu já estava nos últimos períodos da faculdade de Direito, tinha tido experiência com direito tributário, em escritório, em áreas que não eram muito afins à área de direitos humanos. Mas no início da faculdade eu fiz um projeto de pesquisa sobre direitos humanos nos tribunais do Rio de Janeiro com o professor José Ricardo Cunha, e tinha um compromisso comigo mesmo que antes de sair da faculdade eu queria ter uma experiência de estágio em uma instituição dedicada aos direitos humanos. Então, o professor José Ricardo divulgou lá um estágio no SEDECA, na época ele estava ligado a São Martinho, que era dedicado à proteção à criança e ao adolescente, aos direitos da criança e do adolescente, e participei das entrevistas e trabalhei ali durante 6 meses. Foi uma experiência para mim muito marcante. E dentro de todas as experiências que a gente teve ali, uma delas específica, foi um adolescente que a gente atendeu, que tinha furtado uma bolsa de uma pessoa na Lapa. E aí eu lembro que a gente foi fazer, o SEDECA tinha uma equipe de psicólogo, assistente social, advogados, e a gente foi fazer a defesa dele e saber um pouco mais da história desse adolescente. E
ele era órfão de mãe, o pai e o irmão mais velho estavam presos. Quando ele foi apresentando ali a sua história de vida, eu fiquei muito impactado com o fato de que o Estado só chegou para ele, a sociedade só se importou com ele quando ele cometeu um ato infracional. Houve uma negligência por parte do Estado em efetivar os direitos sociais que estão ali previstos na Constituição, que estão previstos no ECA, durante toda a trajetória da vida dele, né? O Estado só olhou para ele quando ele comete aquele ato infracional. Isso para mim foi muito impactante. Isso mudou muito minha forma de ver o mundo, de pensar nas coisas, e hoje eu ocupo um pouco esse lado do Estado que só chega no adolescente, né? A minha função é da fiscalização do trabalho. Hoje eu estou coordenando projetos de combate ao trabalho infantil. Então, muitas das vezes, a gente chega no final dessa história, né, para reprimir a exploração do trabalho. E é sempre muito impactante a gente visualizar, perceber esse caso, entender como aquela pessoa chegou até ali. Porque quando a gente discute aqui nos bastidores, na academia, quando a gente vê os dados, os números são muito frios, né? Eu sempre falo isso, assim, a gente tem hoje nós temos no Brasil, pela PNAD, 2,4 milhões de adolescentes e crianças em situação de trabalho proibido pela legislação. Mas eu acho importante a gente entender que esse número são histórias de vida também, né? E aí isso é um pouco do que eu faço hoje. Quando eu entrei no Ministério do Trabalho, no antigo Ministério do Trabalho, que agora está no Ministério da Economia, eu já me interessei por essa área da infância e do adolescente com base nessa experiência que eu tive no SEDECA. Então, eu estou há 10 anos trabalhando nessa área, tanto no combate ao trabalho infantil, quanto no projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho, o projeto que eu também coordenei aqui no Rio de Janeiro durante algum tempo. Eu vou falar um pouquinho, então, do que está ali no ECA, nesse capítulo 5, né, que é o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Ele é um capítulo que não traz muita inovação do que está previsto já na Constituição Federal e na consolidação das leis do trabalho. Ele basicamente reproduz um pouco da legislação constitucional e da legislação específica trabalhista. Então, aqui no Brasil, nós temos essa regra, que é uma regra constitucional do artigo 7º, vinculado aos direitos sociais, que diz que não pode haver trabalho, é proibido o trabalho para o menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. E esse trabalho dos 16 e 17, e também o trabalho do aprendiz dos 14 até os 17 anos, a aprendizagem vai dos 14 aos 24 anos, mas essa faixa que compreende a faixa da adolescência, né, dos 14 aos 17 anos, ele é um trabalho que ele só pode ser feito em algumas condições. Ele não pode ser feito em horário noturno, ele não pode ser feito em condições insalubres ou perigosas, ele não pode ser exercido em nenhuma das atividades que constam na lista de piores formas de trabalho infantil, e ele também não pode ser exercido em horários que permitam, que conflitam com a experiência escolar do adolescente. Então, essa história, essa construção legislativa, ela vem de anos, né? Quando a gente pensa na própria história do direito do trabalho em si, ela vem desse lugar do primeiro olhar para a infância. A história do direito do trabalho que vem muito vinculada à Revolução Industrial e à formação dos primeiros sindicatos, com a experiência do Reino Unido e depois as experiências da França, de outros países como a Espanha e tudo mais, e aqui no Brasil ele tem esse mesmo olhar, né? O primeiro olhar dentro do ambiente laboral é justamente para a infância, para proteger a infância dos malefícios daquele trabalho. Estou falando assim em relação aos danos à saúde que podem acontecer, acidentes de trabalho, e no caso das crianças, especialmente dos adolescentes, em relação aos prejuízos que o trabalho pode acarretar com relação à experiência da escola, né, da educação. Então, aqui no Brasil também, a nossa primeira lei de inspeção do trabalho ela foi voltada para a proteção à infância. Então, existe um vínculo muito grande entre a luta
dos movimentos trabalhistas e a proteção à infância, especialmente em relação a evitar, prevenir e erradicar o trabalho infantil. A gente já vem, eu acho que assim também não pode ser deixado de lado, de experiências de conquistas de direitos, né, que foram acontecendo, esses direitos foram sendo consolidados. Hoje, nós temos uma dificuldade muito grande aqui na região da América Latina como um todo, que o Brasil e os países da América Latina têm uma peculiaridade em relação aos outros países do mundo, que os números de trabalho infantil eles diminuíram muito num ritmo bem interessante na década de 90 e nos anos 2000, mas no atual estágio os números aparentemente estão estancados. A gente tem um núcleo duro ali de trabalho infantil que ele é difícil de ser atacado. É um trabalho que tem muito a ver com condições socioeconômicas, né? Então, assim, programas de transferência de renda e a experiência da própria fiscalização de coibir esse trabalho ajudaram muito na diminuição do trabalho infantil, mas hoje a gente já tem uma dificuldade maior. E também nessa região tem uma particularidade, que é a quantidade de trabalho infantil que ocorre na faixa etária dos 14 aos 17 anos. Ao contrário do trabalho infantil no mundo, que ele é maior nas faixas etárias menores, aqui no Brasil nós temos e na América Latina como um todo, né, essa especificidade de ter mais trabalho em situação proibida, né? Então não estou falando do trabalho do aprendiz, não estou falando do trabalho do adolescente de 16 anos que trabalha atendendo uma loja em horário normal, permitido pela Constituição, não é nada disso. Estou falando de trabalhos que a legislação proíbe. A maior faixa é de 14 a 17 anos. Isso, por um lado, pode ser interessante quando a gente pensa que a nossa legislação permite exatamente esse direito à profissionalização, né? Tá escrito na Constituição, que pode, como a Beth bem lembrou, estar vinculado à ideia da aprendizagem profissional, que nessa faixa etária o adolescente pode trabalhar. Aí a gente tem que também ter um pouco de cuidado com relação ao tipo de trabalho que é desenvolvido, porque a aprendizagem existe justamente para garantir que o adolescente esteja em situação escolar, né, que ele esteja cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, ou já tenha concluído. Então tem essa contrapartida também da legislação no sentido de proteger a educação desse adolescente. Hoje, no Brasil, esses adolescentes e crianças que estão em situação de trabalho, a gente pode encontrar ele em diversas situações, desde situações chocantes, como lixões. A gente tem no Ministério do Trabalho, na Inspeção do Trabalho, hoje um grupo móvel de combate ao trabalho infantil, que ele foi criado com base nas experiências do grupo móvel de combate ao trabalho em situações análogas à de escravidão, nas quais a gente identifica um lugar, uma atividade econômica em que haja exploração do trabalho infantil muito grande. Então a gente reúne uma equipe e vai até lá para tentar dar conta daquele problema. E nesses 10 anos de experiências assim, de fiscalização, eu já vi bastante coisa, né? Já vi criança disputando manga com urubu em Roraima. São situações muito marcantes, assim, também, essas coisas que eu estou falando de sair um pouco dos números, né? Um acidente de trabalho de um adolescente que perdeu parte dos dedos, assim, né? A mão o segundo relatório do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a mão é a parte do corpo mais atingida em crianças e adolescentes que trabalham. E também experiências comoventes de adolescentes que saíram do trabalho infantil e passaram a desenvolver atividade como aprendizes. Esse olhar do Estado, né? A aprendizagem sendo bem feita, bem desenvolvida, ela tem um potencial transformador. Eu acho que a gente tem sempre que pensar nessa questão socioeconômica que tem muito a ver com o trabalho, né? Quem é esse adolescente que trabalha, quem é esse adolescente aprendiz? Eu acho que essa reflexão não pode se perder, mas ao mesmo tempo a gente entender que é uma opção de um trabalho protegido para muito adolescente no Brasil que tem uma capacidade
transformadora de vida. A gente já viu alguns depoimentos de pessoas que foram retiradas de situação de trabalho infantil e foi trabalhar como aprendiz, e a partir dali teve direitos mais efetivados, né? Esse projeto de combate ao trabalho infantil, ele é desenvolvido em todas as superintendências, em todos os estados brasileiros, e aqui a gente também coordena o fórum, né? Existe o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é o FEPET, onde a gente atua em rede com diversas instituições, diversas organizações do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da sociedade civil, de entidades sem fins lucrativos que trabalham com a questão da aprendizagem profissional, para a gente poder dar conta um pouco dessa questão do trabalho infantil no Rio de Janeiro. O Fórum é estadual e ele é vinculado ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que eu tenho certeza que a América vai falar um pouquinho na próxima apresentação. Essa atuação em rede, como eu disse, para mim, ela é essencial. Acho que quando a gente pensa nos direitos da criança e do adolescente, eu acho que é impossível a gente pensar isoladamente, né? Quando a gente está falando da prioridade absoluta, da proteção integral mesmo, isso também tem repercussões em relação ao trabalho, principalmente por depender muito fortemente dessa contrapartida do Estado, né? dessa ideia que, infelizmente, às vezes a gente só vê no papel, mas de que a criança e o adolescente seja prioridade no orçamento, então garantir condições socioeconômicas para que aquele adolescente, para aquela criança não precise, né, trabalhar, não seja forçado a uma situação de trabalho. E por fim, eu queria lembrar só que o trabalho, além dessas causas que eu citei, que ele pode gerar acidente de trabalho, dano à saúde, a criança e o adolescente ainda tem sistema respiratório em formação, sistema nervoso em formação, então ela tem mais possibilidade, né? O corpo dela, para respirar, gasta mais energia, então tem mais capacidade de absorver as substâncias que estão presentes nos ambientes de trabalho. Tem também um fator muito vinculado à educação. O Unicef tem um estudo de 2015 aqui no Brasil, onde ele aponta que o trabalho infantil ele é a segunda causa de abandono escolar entre adolescentes de 15 e 17 anos. Né, o adolescente que trabalha, ele costuma largar a escola. Além disso, tem um estudo da OIT também em relação a países da América Latina, que falam que com adolescentes que trabalhavam, que eles tinham um desempenho pior em matemática e línguas comparados àqueles adolescentes que não trabalham. Então a gente tem que entender um pouquinho de onde vem, eu acho, por isso que eu estou fazendo um pouco desse resgate histórico, assim, de entender que o trabalho, por que existe essa normativa do trabalho infantil, por que é importante também dar direito à escolha, né? Acho que o direito à profissionalização envolve também esse direito à escolha. Para mim é importante que o adolescente possa decidir, eu quero, né, ser aprendiz, em vez de ser forçado a ser aprendiz. E o ECA, eu queria só encerrar com essa fala, o ECA, que eu acho que pode surgir aí nas perguntas, o ECA ele traz ali no artigo 60 ou 69 algumas dessas disposições que estão sob esse guarda-chuva da Constituição Federal, que são réplicas um pouco do que está na CLT e do que está na Constituição, mas ele traz ali no artigo 68 o trabalho educativo, né? Quem já leu o ECA, às vezes a gente se pergunta isso, o que é esse trabalho educativo? Esse trabalho, na verdade, ele não é regulamentado. Então, ele tem parte da doutrina entende que esses artigos são, esses dois artigos, acho que é o 68 e 69 do ECA, são inconstitucionais, e parte da doutrina entende que eles que há uma ausência de regulamentação. Então, só para explicar, porque acho que são os dois artigos que trazem um pouco dessa novidade aí, que não está nem na Constituição Federal, nem na CLT. É isso, então depois fico à disposição para responder alguma pergunta, debater. Obrigado. Obrigada, Eugênio. Muito obrigada, Eugênio. Primeiro, saudando aí o tempo de estagiário do SEDECA, né, e o quanto que
foi decisivo aí para que a gente tivesse você aqui com a gente até agora, em outro lugar, né, no lugar de auditor fiscal, mas fortalecendo muitíssimo a luta contra o trabalho infantil. Eu que te conheço, né, da época do FEPET já, sei o quanto que você, a sua entrada, né, e a sua entrada de uma forma tão engajada na luta do enfrentamento ao trabalho infantil, como tem sido importante não só para o trabalho direto, mas para a articulação da rede, né, como vocês colocaram, quanto que é importante ter uma rede articulada para o enfrentamento do trabalho infantil, já que é uma forma de violação de direito, eu diria assim, até polêmica, né? Eu acho que depois, no final, até vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque até entre a gente tem pessoas que não entendem muito bem a importância da gente trabalhar e da gente mergulhar a fundo no enfrentamento ao trabalho infantil, né? Mas agora a gente tem uma fala muito interessante para complementar, que vai falar um pouquinho das conquistas, dos desafios sobre o trabalho infantil, da nossa querida presidente do SEDECA, Maria América. Boa tarde. Boa tarde. Cadê a nossa apresentação, Fernanda? Por favor. Como me disseram que o meu tempinho era pouco e sou muito faladeira, eu resolvi fazer uma apresentaçãozinha para me deter no tempo. Bom, então, o que eu tentei abordar, não é? Vou passar alguns aspectos mais rapidamente, mas que eu acho que eles são relevantes e seriam assinalados, sobre a questão da prevenção e erradicação do trabalho infantil no Brasil, de 1990, desde o ECA 2020. Pode passar, Fernanda? Como eu vou ter terminando, pode passar. Pode passar. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, não, ali não passei, volta, eu acho que é importante. Primeiro eu quero agradecer quem fez essa apresentação, eu não sei fazer essas coisas bonitas, quem fez essa apresentação foi a Júlia, a filha da Vera, Cristina, porque eu não tenho bonito, aí eu pedi, eu disse, Vera, minha tá tão feiosa, ela disse, não está feiosa, é que a Júlia vai ajudar, e aí a Júlia botou assim lindo. Então eu acho que é importante a gente mostrar que nós não estamos considerando a infância e a adolescência, por exemplo, nós estamos nas infâncias, nós temos várias infâncias, nós temos crianças elitizadas, traficadas, quilombolas, negras, ricas, pobres, faveladas, violentadas, abandonadas, protegidas, e que estudam, quer dizer, é um universo. O Brasil é um país em que tem a sua grande diversidade, né, socioeconômica, política, cultural, étnica, ideológica, religiosa, etc. Eu acho que é importante, porque é isso que mostra que nós temos que caminhar para uma democracia. Pode continuar, Fernandinho. Tá? Então, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, apesar de, eu não vou tratar da questão do trabalho infantil, que já foi tratada brilhantemente por outras pessoas, desde a formação da sociedade brasileira, depois da exploração pelos portugueses, né, quando os portugueses chegaram no Brasil. Eu vou fazer um marco, vou cortar com o processo de redemocratização no Brasil, em 1988, e que nós, então, temos todo o movimento, a partir do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e do Fórum Nacional, né, o Fórum Permanente Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, começa o movimento em favor das crianças e adolescentes, e nós temos a Criança Constituinte, e esse grupo cria a prioridade nacional. Eu tenho a honra de ter participado dessa fase, desse processo, que eu era do Unicef. O Unicef cumpriu um papel relevante nesse contexto, né? Foi o Unicef que conseguiu trazer as diferentes pessoas profissionais, ativistas, militantes do Brasil todo, para Brasília para discutir a Criança Prioridade Nacional com o nosso saudoso Antônio Carlos Gomes da Costa e muitos outros profissionais, alguns que já estão em outro espaço e alguns ainda existentes. Nós tivemos a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, que não é adotada no Brasil, como deveria, porque ela é lei no Brasil, ela foi ratificada, que é um processo que durou 10 anos e que é bastante complexo, porque representa interesses de diversos países, né? É o instrumento mais adotado no Brasil, mais ratificado. Só tem 2 países que não assinaram a Convenção. Por acaso, um deles é os Estados Unidos.
E é influenciado pela convenção que nós temos o artigo 227 da Constituição. Aí temos o nosso estatuto representa a grande mobilização da sociedade brasileira na época. Nós conseguimos ter, segundo o BNR, 1.400.000, eu anotava 1.300.000, mas, enfim, nós conseguimos uma mobilização significativa do Brasil, da sociedade civil, junto com os diferentes órgãos governamentais e igrejas, né? Dom Luciano Mendes de Almeida teve um papel importante, Dom Evaristo Arnes, a Igreja Católica, naquela época, um papel muito importante nesse movimento. É o auge, é quando as crianças estão na agenda política. Pode passar, Fernandinho, por favor. Eu acho que é importante a gente trazer essa história do Brasil, porque tem muita gente que não sabe. Vou contar um exemplo pontual para vocês. Esses dias eu estava discutindo com uma pessoa e eu disse o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Criança. Ela disse, o que é isso, o Estatuto da Criança e Adolescente? Eu disse, você não sabe o que é o Estatuto da Criança e Adolescente? Não, o que é? Eu disse assim, é o que você chama de ECA, é o Estatuto da Criança e Adolescente, para você ver o nível de desinformação do nosso povo ainda. Então, rápidas conquistas. Eu acho que é o IT que traz para o Brasil a questão do trabalho infantil, com o programa Desafio, que foi do IPEC, né, em 1992. Nessa época, pela primeira vez, a PNAD do IBGE identifica o número de crianças e adolescentes trabalhando de 15 a 17 anos, que era 7.600.000 e tantos. Nós temos dados anteriores que dava 9 milhões. Nós temos o nosso primeiro programa, que é o PAI, nós temos o PET, criado em 96, e aí vem a outra situação que eu também tenho a honra de participar. Em 29 de novembro de 1996 foi criado o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, pelo ET, pelo Unicef e CONTAG, com todos os representantes do governo federal. Pode passar adiante, na época era o Departamento da Criança e do Adolescente. Pode ir adiante. Acho que é uma conquista, veja você, parece contraditório, mas é uma conquista. Reconhecer que tem uma cultura no Brasil enraizada, tá? Digo, o trabalho educa e protege. A nossa querida Beth, ela falou sobre isso, né? O mito do trabalho, né? Que é introjetado nas gerações antigas. Eu acho que está mudando, né, Beth? Hoje a gente já tem o mito do ócio, as novas gerações já têm um outro mito, né, do prazer, da cultura, etc. Mas a nossa geração, e ainda do Eugênio aí, que é mais bem novinho do que nós, e a própria Daniela, ainda é o mito do trabalho, não é? Que é ele que educa e que protege, né? Nós, no FEPET, o que nós temos? O Fórum Nacional e o Fórum Estadual, porque eu sou do Fórum Estadual também, ele é um espaço de mobilização e articulação, né? Parcerias, alianças, etc. Participam trabalhadores, empresários, governo, sociedade civil, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eu continuo participando nos dois espaços. Eu comecei como Unicef, que eu era funcionário do Unicef, e hoje sou pessoa física em duas instituições. Então, o FEPET fez 25 anos no ano passado, nós comemoramos, a Fátima, que foi representando o FEPET daqui, junto comigo, nós comemoramos esses 26 anos. Qual é o grande mérito do Fórum Nacional? É que o Fórum Nacional, eu escrevi ali, venceu resistências, combateu a ideia de que o trabalho é a melhor forma de educar os pobres, evidentemente, né? É sempre um corte para os pobres. E que ainda vigora esse mito, né, do trabalho. E a grande vantagem, no meu olhar sobre o fórum, é que, apesar do governo participar, das centrais sindicais participarem, das centrais dos empresários, o Fórum sempre manteve a sua independência, muitas vezes em embate político muito sério. Teve muito tempo que a gente discutiu muito com o MDS, que, quando acabou o PET, e, né, que pensaram que ia solucionar a situação abrangendo a questão da prevenção e da erradicação do trabalho infantil para as famílias, nós fomos contra, porque nós queríamos a especificidade nas crianças. E sempre tivemos esse debate, esse confronto dentro do Fórum, e nunca se submeteu. Espero que continue não se submetendo. Pode ir adiante, Fernandinho. Tá? Bom, isso aí eu vou passar rapidinho, porque é o seguinte, vocês sabem, o Eugênio conhece isso melhor do que eu, porque é auditor fiscal, os canaviais, as carvoaria, agricultura, fumo, sapatos, etc., que foram essas eleições que foram iniciais no Brasil.
Nós tivemos também, em 98, um evento marcante, que foi a Marcha Global, que veio o Kailash, que depois ele vira prêmio Nobel, né, o hindu que é prêmio Nobel. E nós fomos a primeira instituição a formular uma política nacional de combate ao trabalho infantil, que foi em 2000. Foi a primeira instituição que formulou uma política. As outras, vocês vão ver, vem planos. Tá? Aprovamos a convenção. Quando eu falo nós, porque foram mobilizações significativas do Fórum Nacional. O Fórum Nacional trazendo a pauta, trazendo para a agenda política, fazendo incidência política para essas questões. Tá? Fizemos o primeiro seminário de crianças e adolescentes trabalhadores, em 2001, coordenado pelo Governo Nacional. Outra importantíssima, a criação dos Jequitibas, tá? Que teve esse belo debate que teve esses dias, com todos os auditores fiscais, contando as suas histórias do Brasil inteiro. Muito lindo. Os Jequitibas tiveram um papel fundamental no monitoramento, na fiscalização para o trabalho formal. Pode ir adiante, senão não vai dar tempo, vou passar meus 15 minutos. Tá? Aí eu trago outras coisinhas, a Rede Nacional, que é o que o Eugênio falou, a Rede Nacional de Combate ao Trabalho Infantil é constituída de todos os fóruns estaduais de prevenção e erradicação do trabalho infantil de todos os estados, alguns mais ativos, outros menos ativos. Nós temos a honra do Fórum do Rio de Janeiro, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Adolescente e Trabalhador, nós somos o único fórum, tá, que ele está na cidade do Rio de Janeiro, mas ele congrega outros municípios. Foi uma iniciativa do nosso querido Eugênio, junto com o Deildo, que começaram a convidar outros municípios para estarem presentes conosco, e hoje a gente não é mais um fórum da cidade, mas é um fórum do Estado. Tá? Tivemos o símbolo do Cataventos, que teve um evento lindíssimo aqui no Rio, com figuras humanas, vocês lembram? Quando a gente fez 10 anos, nós fizemos vários estudos e pesquisas, pode passar, porque eu vou deixar disponível essa apresentação do SEDEC, aí quem quiser depois pega. Teve um evento que foi fantástico no Brasil, que nós fizemos também em 2004, no quadro dos 10 anos, que é a Caravana Nacional. Nós começamos em Santa Catarina, e era um grupo de crianças de cada estado, foi feito uma conferência estadual, elegeram os participantes, os adolescentes e jovens, tinha crianças também, poucas, mas tinha crianças, adolescentes e jovens, e que carregavam o símbolo do trabalho infantil, o catavento, com uma declaração de cada governador. E essas crianças do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, foram para Porto Alegre, entregaram o catavento, assim como a tocha olímpica. Aí eu fico toda arrepiada, porque foi uma coisa muito bonita que aconteceu, foi um evento assim, muito, muito, muito bacana, aconteceu no Brasil. Chegamos a envolver 23 mil crianças. Na época, nós tínhamos 5 milhões de crianças trabalhando, até terminar em Brasília com o presidente da República. Foi muito interessante essa caravana, porque todos os governadores assinaram, e é muito interessante porque muitos deles se comprometeram a erradicar, mas nenhum cumpriu. A história do Rio de Janeiro é muito interessante, depois outro dia eu conto, que foi com a Rosinha Garotinho, que ela não sabia que existia trabalho infantil no Rio de Janeiro, mas foi muito interessante ela nos receber. Bom, o Fórum Nacional, ele tem um reconhecimento internacional, porque é uma experiência inovadora, somos só nós que temos a experiência de ter esses diversos segmentos. Inclusive, esse ano, alguns países vinham nos visitar, o Eugênio estava organizando a visita aqui no Rio, eles vinham por Brasília, e foi suspenso por causa da pandemia, tá? Bom, temos adolescentes, etc. Hoje tem grande destaque no Fórum Nacional, o MPT, lá adiante a gente vai mostrar um desafio, a UIT e a Unicef durante 10 anos financiaram integralmente, hoje em dia a Unicef não financia mais, e os fóruns estaduais, como eu disse a vocês, tem um papel importante, Ceará, Pernambuco, Minas, tem vários estados muito importantes. Aí ela está em cima de mim aqui, ó, e me pagou a coisa. Manda sair, faz favor. Olha aqui, gente. Alguém entrou na minha apresentação. Pede para sair. Oi, oi, oi. Fernanda. Fernanda, tira, por favor, a pessoa está aqui em cima me dando... Ela, em vez de entrar no chat, entrou aqui. Bom, vamos adiante. Agora ficou pequenininho, não enxergo, eu tenho problema de olho para não ficar aqui grudadinho assim, tá? Bom, essa caravana, como eu disse a vocês, super bacana. Nós tivemos a lista das piores formas, o Eugênio já falou, não preciso repetir, né, que
é uma complementação na regulamentação da 182 da OIT. Pode ir adiante, por favor. Ainda não cheguei nos desafios, que mais me emocionam. Bom, essa é uma afirmação que eu posso dizer com muita segurança. A redução do trabalho infantil tem relação com o FEPET. Nós temos a honra de ter participado disso. Já falei sobre isso, né, que nós somos uma referência na América Latina e nos países de língua portuguesa da África. Tem países na África que o plano nacional é muito similar ao nosso. As situações são muito similares. Nós tivemos o Plano Nacional 2011-2015, que não cumpriu com as suas metas. Vamos adiante. Pode ir adiante, Fernanda. Fernanda, tá? Para nós, no fórum, a centralidade tinha que ir na educação, quer dizer, o fio condutor para a erradicação do trabalho infantil tinha que ser a educação. A nossa prioridade devia ser a educação. O mundo inteiro mostra, nos países que investiram na educação, as crianças não precisam trabalhar. Eu estou falando de crianças de 0 a 14 anos, apesar de 14 é uma faixa híbrida, né, Eugênio, que seria até 12, mas eu boto até os de 14, que eu acho que a gente devia priorizar ali. Segundo os dados da PNAD, do IBGE, nós tínhamos 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes. Nós não conseguimos ter dados da PNAD continuada desde 2016, nós fizemos um manifesto agora em nome do Fórum Nacional protestando, porque o IBGE não entrega os dados de 17 e 18 para nós, e é um problema. Hoje eu vi lá numa respostinha que eles disseram que estão com problemas metodológicos. Desde 2016 eles têm problemas metodológicos para nos apresentar. Tivemos agora o 3º Plano Nacional, pode continuar, que não vai ser cumprido também, nós já vamos chegar em 2022. Pode ir adiante. Fernanda. Bom, isso aqui todos nós já sabemos, né? O que nós temos que fazer num país capitalista, neoliberal, né, em que as famílias mais excluídas levam os seus filhos para o trabalho. Nós penalizamos, nós culpabilizamos as famílias. Esse país, o modelo que nós adotamos no Brasil, sempre penalizou os pobres. Os pobres são responsáveis por ser pobres. Vocês conhecem essa teoria, né? Meritória. Você é pobre porque você não lutou para não deixar de ser pobre. Então, essa naturalização tem se discutido muito no Brasil, mas agora já vai entrar logo ali adiante com a Covid, como é que nós vamos enfrentar isso aí? Porque essa iniquidade e essa pobreza fazem com que as crianças entrem precocemente no mercado do trabalho, que é uma questão que o Eugênio falou, super bacana, que depois eu queria até mandar para ti, Eugênio, que eu acabei de ler um livro, uma análise histórico-cultural do desenvolvimento infantil e juvenil, que é a relação entre o trabalho infantil e o tráfico. Como esses meninos que vivem no tráfico, uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraíba, mostrando o quanto esses meninos se culpabilizam por estar no tráfico e não consideram aquilo como um trabalho, se consideram como marginais. E eles foram excluídos de tudo desde sempre. E antes de ir para o tráfico, já trabalhavam. Outra situação. Outra questão seríssima para nós, orçamento para o trabalho infantil. Tem que ser prioridade. Acabou. Na hora que extinguir o PET, nós não temos mais recursos especificamente para prevenção e erradicação do trabalho infantil e nem sabemos quantos são os recursos que estão indo para aí, porque foi feita uma outra concepção de que tinha que se atender às famílias. Bom, extinguimos a CONAET, era a CONAET, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, coordenada por vários ministérios, no qual o Fórum tinha assento, e a OIT tinha assento, e foi extinta por este governo, como tantas outras comissões que foram extintas. Pode continuar? Tá? Bom, um grande desafio, todo mundo sabe, não estou dizendo novidade para ninguém. O sistema educacional não promove a aprendizagem de ninguém, nem de conclusão do ensino fundamental de criança e adolescente em situação de trabalho infantil. Aliás, ele não promove aprendizagem para ninguém, está falido o nosso sistema educacional. Nossa grande conquista foi a democratização, botamos todos nas escolas, mas não garantimos. Diferentemente de Cuba, isso eu tive em Cuba para discutir essa questão da educação. Cuba considerou que as duas coisas tinham que ir juntas, democratizar o acesso e garantir a qualidade.
porque só democratizar o acesso de baixa qualidade e sem corresponder às necessidades concretas de uma sociedade do século XX e agora do século XXI não era a solução. Foi o que nós fizemos, nós optamos pela inserção massiva, hoje nós temos com 90 e poucos, são 2 milhões de crianças que estão fora, mas não garantimos que eles aprendam. Essa é a nossa tragédia. As nossas políticas são insuficientes ou inadequadas para responder o que vivemos. A omissão dos conselhos de direito dos conselhos tutelares sobre o trabalho infantil. Faz muito tempo que nós começamos a discutir com os conselhos tutelares que trabalho infantil era uma violação de direitos. Isso eu fui com uma desembargadora no município aqui, e que o conselheiro disse: estão querendo agora inventar mais trabalho para nós? Isso não é violação. É violação, felizmente, hoje é assumido pelos conselheiros tutelares que é uma violação. Temos outro problema, que as varas da infância, da juventude e do idoso estão dando autorização para trabalho infantil, trabalho artístico, trabalho esportivo. Tem juízes aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tinha um juiz famoso que dizia, batia no peito: eu trabalhei e estou aqui vivo e forte. Um juiz muito conhecido, que sempre defendeu o trabalho infantil, só que ele esquece que ele trabalhou quando não tinha lei, né? E um magistrado dizer isso é extremamente grave, porque hoje, e são outras, tá? Eu também trabalhei, a Ameriquinha aqui, também trabalhei desde 11 anos de idade, mas a lei era outra. E eu era feliz trabalhando? Não, preferia ter ficado brincando. Mas era um outro contexto histórico. Pode ir adiante, está quase terminando, tá? Bom, aí nós temos desafio. Lixo, tem crianças ainda. Trabalho infantil doméstico. Está cheio de madame achando que traz a cria para dentro de casa, que vai dar melhor do que ela está lá, naquela situação trágica que ela está. Ela aqui, pelo menos, ela aprende um ofício e de noite ela vai estudar, coitadinha. Tá? Geralmente negras e indígenas, né? No norte, indígenas, no nordeste, negras. Eu vivi 5 anos em Salvador, é uma beleza, como as criancinhas vêm com 10, 12, 14 anos para serem babá. Narcoplantio e narcotráfico, também trabalhamos com isso com a OIT. Os meninos que estão no narcoplantio lá no Triângulo do Recife não se consideram trabalhadores lá no narcoplantio, eles estão plantando e ficam presos e vão para aquelas situações graves dentro dos legais da vida. As disparidades, evidentemente, a desigualdade, meninos e meninas, e a exploração sexual, que é uma das piores formas, já falamos aqui. O que aconteceu? Os jequitibas foram fundamentais no trabalho formal e reduzimos significativamente. Essa é um dos grandes resultados dos 30 anos. Eu fiquei muito honrada de ouvir o Benedito dos Santos, que foi um dos redatores do ECA, que fez uma palestra semana passada, e na palestra dele, abrangente, né, sobre toda a situação no Brasil, ele disse que, segundo a opinião dele, a única violação que tinha significativamente sido reduzida no Brasil era o trabalho infantil. E ele tem razão, né? De 9 milhões para o que nós passamos para hoje. Então, os jequitibas cumpriram um papel fundamental. Aonde que errou? Quando distingue os auditores da informalidade, que é muito mais complexa, é difícil, de identificação, de visibilidade. Nós tínhamos que ter outras estratégias, nós tínhamos que pensar, não é, em outras referências para poder dar conta disso aqui. E o Nordeste e o Sudeste têm os maiores índices de meninos e meninas trabalhando. Pode passar? Bom, aí nós temos os estratégicos. Olha só, por que eu botei desafios estratégicos? O Fórum integra a sociedade civil da Agenda 2030, que é para monitorar os objetivos do ODS. Vamos cumprir? Mas nem pensando, né? Nem pensando que com essa conjuntura política, econômica, social, cultural que nós temos, que nós vamos conseguir isso. O FEPET está representando o Brasil na marcha global contra o trabalho infantil. Também é um grande desafio para nós, porque do jeito que nós estamos, né? E as políticas não estão respondendo aos compromissos assumidos, né? Criança não é prioridade nacional, não tem orçamento para isso, não tem política para isso. Como é que nós vamos conseguir, de fato, né, erradicar o trabalho infantil dessas piores formas que são as mais difíceis e que relacionadas significativamente com a pobreza? Pode ir adiante com a exclusão, né, de grande parte da população brasileira, né? Segundo os dados que nós temos,
53% da população está vivendo em situação de pobreza e extrema pobreza. Isso aí eu já falei, responsabilização dos próprios pobres pela pobreza. A gente não faz essa relação com o nosso modelo que produz isso e tem produzido significativamente, e que o trabalho formal sofreu fiscalização e agora não tem essa fiscalização. A exploração sexual parece que desapareceu no Brasil, né? Desde as Olimpíadas e Paralimpíadas parece que tem desaparecido a exploração sexual. Vamos adiante? Está terminando. Aí entramos lá. Estamos em tempos de pandemia. Quais são as consequências disso? A nossa campanha esse ano foram, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil, porque necessariamente, o desemprego aumentou, não é? A gente vê a olho nu, aqui no Rio de Janeiro, eu moro em Laranjeiras, eu saio de Laranjeiras fazer minha fisioterapia, minhas coisas, e vejo a quantidade de mães negras com as suas criancinhas, sem sapato, mal vestidas, na rua pedindo, vendendo aquelas balinhas, que R$1, R$2, etc. e tal, em situação, né, de extrema exclusão. E as lojas fechando, e etc., todo mundo está se dando conta e vendo, né, que essa pandemia vai trazer consequências graves, e evidentemente que os adolescentes, as crianças de 10, 12, 14 anos vão ser chamadas para responder a essas situações de trabalho. Vamos lá, acho que é a última. Vai? Tá. Então, é isso. O que eu queria dizer para vocês é isso. Precisa voltar a ter democracia nesse país. É condição sine qua non que nós possamos viver um país democrático para que as políticas públicas voltem a ser consideradas como relevantes. É preciso que criança e adolescente seja a prioridade, que seja cumprido os tratados que nós assinamos, não é? As legislações nossas são avançadas, mas não são cumpridas. A sociedade precisa mobilizar e a gente precisa garantir os direitos humanos para crianças e adolescentes, tá? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Que a Isa, antes de eu falar aqui para vocês, eu liguei para a Isa, porque nós temos um problema muito sério, que nós, desde que o Unicef e o OIT não financiaram mais o Fórum Nacional, nós somos financiados pelos termos de ajustamento de conduta do MPT, e conseguimos, uma das poucas ONGs, né, com recursos, conseguindo fazer o seu trabalho de forma adequada, né? A Isa é a secretária executiva, a Tânia Dornelas é assistente, a comunicação, etc. Então, é um trabalho bem feito, né? Nós já passamos por auditorias, as nossas contas são impecáveis, a gente tem uma grande legitimidade junto à Justiça do Trabalho. Só que este governo que está aí decidiram, segundo um plano específico que eles fizeram lá, esqueci o nome dele, do plano agora, que vão ter restrições. O MPT só vai poder passar recurso para as instituições, óbvio, e de acordo, né? Então, há restrições para esses recursos, o que significa que nós vamos ter que fazer uma mobilização muito grande. O MPT está do nosso lado, mas ainda não conseguiu ter resposta do governo sobre essa medida que o governo adotou. Se nós formos mal sucedidos, né, o Fórum Nacional, isso vai ter consequências para os fóruns estaduais, vai ter consequência para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, nesta caminhada que nós vimos num processo ascendente, né? Então, um pouco era isso que eu queria dizer. É uma caminhada positiva, inovadora, envolvendo muitas e muitas pessoas, mas com muitas dificuldades. Tem um aspecto que eu não falei, para terminar, que há uma mobilização de adolescentes e jovens em favor do trabalho infantil, que tem tido bem atuante, que começou lá com o Peteca, com o promotor lá do Ceará, e que se expandiu para o Brasil todo. Então, tem muitos hoje adolescentes e jovens
discutindo. Teve uma experiência que o Eugênio coordenou, a Beth também participou, que foi aqui na Baixada Fluminense, eu combato, trabalho infantil, combato, que foi muito interessante, porque nós trabalhamos em várias escolas, e os estudantes nitidamente eram contra trabalhar, os policiamentos, os professores eram contra também, do depoimento sobre o quanto isso prejudicou também a vida deles, e quem era favorável eram as famílias, que foi como começou a experiência no FEPET, com as famílias que não deu certo, aí passaram para as escolas com professores e estudantes, alunos, que deu certo, muito certo. Então, é isso, quer dizer, a gente vai trabalhar porque a família é pobre, porque a família não tem condições de dar casa, comida, saúde, transporte, e a gente vai trabalhar, os pais podem trabalhar. E na agricultura familiar, que foi feita a pesquisa o ano passado, o censo agrícola, que nós temos lá um número significativo de crianças e adolescentes trabalhando na agricultura familiar, aqui no Rio de Janeiro são 48 mil, não me lembro o número que eu estudei esse 48 mil ou 58 mil crianças que estão na agricultura familiar. A gente não gosta, lá no sul tinha geada, era frio, era horrível, mas não tem alternativa. Se o pai e a mãe dizem que vivem e são pobres, muito pobres, você trabalha. Então, é uma questão desse modelo econômico nosso que é perverso. O capitalismo não está do lado das crianças. E um capitalismo neoliberal, pior. Obrigada. Verdade. Obrigada. Nós que agradecemos. Fala brilhante, como sempre, América, levantando tantas coisas importantes que você falou na sua fala, que fica até difícil de destacar uma só, Mas passou para a gente um histórico de conquistas, tanto da parte da legislação, quanto as redes, que nacionais e aqui do Rio de Janeiro, que se levantaram em defesa, ao enfrentar o trabalho infantil, quanto isso tudo foi construído ao longo, antes mesmo do Estatuto, e agora durante, esses 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, a quantidade de conquista que já teve nesse sentido, e o compromisso do Brasil de enfrentamento, que a gente sabe que ainda tem muito ainda que se comprometer, que cumprir as metas que ele próprio se impõe, e destacou a centralidade na educação, destacou, assim como a Eugênia, a questão socioeconômica, da problemática do enfrentamento ao trabalho infantil, a questão do orçamento, o quanto é importante a gente priorizar, colocar o trabalho infantil na agenda de orçamento da criança e do adolescente também, e levantou alguns pontos em relação a algumas piores formas de trabalho infantil, exploração sexual, que também é o tráfico, o trabalho no tráfico, que está muito ligado a essa questão da pobreza, muito importante. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, deixa eu botar aqui. Então, primeira pergunta, ela está direcionada para o Eugênio, mas acho que todo mundo pode se sentir, quem quiser complementar, quiser falar também, pode complementar. Vou lá, é da Flávia Boavista Fernandes Ruiz. Sentimos muitas dificuldades de algumas empresas entenderem a importância da formação do jovem como aprendiz. Eugênio, como você vê isso? Sei que o Ministério do Trabalho tem um papel fundamental na fiscalização. Sabemos que alguns empresários preferem pagar multas ao invés de realizar a aprendizagem. Você tem alguma sugestão para que possamos incentivar a contratação pelas empresas? Como fomentar? Bom, a gente tem 2 projetos, no âmbito da inspeção do trabalho, que são de inserção no mercado de trabalho, tanto de pessoas com deficiência, quanto projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho. E a primeira coisa que a empresa precisa entender é não visualizar isso como número, como uma cota que ela está cumprindo, mas como uma responsabilidade social, e aproveitar o melhor para a capacitação desse jovem para o mercado de trabalho. A ideia da aprendizagem é que a empresa que já tem que ter uma estrutura mínima, a gente descarta as empresas de pequeno porte, as microempresas, ou seja, são empresas já
com alguma robustez, né, com alguma aferição de um lucro no final do ano, ela entender que ela tem esse papel de capacitar alguém para o mercado de trabalho, inclusive beneficiando-se a ideia dessa própria mão de obra, de uma mão de obra que ela qualificaria. Então, primeiro, é uma lei, a empresa tem que cumprir, né, a partir de um determinado porte que a empresa tem, ela passa a ter que cumprir isso, e ela tem que aproveitar essa mão de obra da melhor forma possível, entendendo e procurando uma entidade sem fim lucrativo, ou o SENAC e o SENAI, o Sistema S, que tem a obrigação de fazer os cursos, né, uma obrigação legal. Então, e em primeiro lugar, entender que ela está formando alguém, porque também a gente lá na secretaria, a gente tem algumas falas que já se tornaram até um pouco míticas, assim, da empresa, falando assim, olha, ele não é muito qualificado no processo seletivo, né, assim, mas o que ela está procurando? Alguém que tenha conhecimento de informática, inglês, e é um público, na verdade, a ideia do processo de aprendizagem é justamente capacitar para o mercado de trabalho. Então, é entender qual é o papel da lei da aprendizagem, abraçar essa legislação de uma forma muito positiva. A gente tem experiências de empresas que, de fato, entendem o papel social da aprendizagem, entendem o papel social das cotas para pessoas com deficiência, que isso é revertido para a empresa de uma forma muito positiva. Então, se ela ficar resistindo a isso, ela vai ficar vendo isso como uma cota, como um número, uma imposição legal que ela não vai conseguir usufruir e nem prestar o papel que cabe à empresa por decisão do nosso legislativo, que é capacitar e dar oportunidade para pessoas que estão nessas condições, né? Eu acho que seria basicamente isso. Beth, América, querem complementar alguma coisa? Beth. A Beth está sem microfone, está fechado. O mundo do trabalho como um todo, ele está passando por um processo de precarização, né? Então, essa intensificação do lucro, de qualquer forma, no trabalho precarizado, vai cair também em relação aos jovens, os adolescentes que estão no processo de aprendizagem. Eu acho que a gente tem que incentivar essa criação do selo, como a gente faz com as empresas que poluem o meio ambiente, como foi criado o selo verde, como já foi criado empresa cidadã amiga da criança, entendeu? Então, a gente tem que intensificar essa questão, como a gente falou, como uma questão, ligar a marca a uma responsabilidade social com os processos formativos de sujeitos em desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem que fomentar novamente essa perspectiva de ligar as empresas, fazer a lista suja de quem explora, entendeu? Como a gente faz com o trabalho escravo. Eu acho que a mesma coisa tem que fazer com as empresas que a gente denuncia de exploração do trabalho infantil, da mão de obra. O crescimento do mercado informal, isso gera uma dificuldade de fiscalização muito grande, né? Porque a maioria desses empreendimentos não estão registrados, né? São empreendimentos familiares, porque a precarização do trabalho leva a esse tipo de produção. Eu digo sem errar, depois do golpe, aonde a gente vai sofrer maior violação são nas relações econômicas. E aí a exploração do trabalho é o lugar da maior violação, né? Então, assim, de todos os direitos, onde a gente vai perder mais, porque gera com a questão econômica, né? Mexe com a questão econômica, as relações de trabalho. Então, esse governo atual, ele não tem nenhum interesse em proteger no trabalho protegido, nos processos de aprendizagem, né? Ele tem exatamente deixar livre para que o mercado regule essa exploração. Acho que a questão do combate à exploração do trabalho infantil, ela tem que ser bandeira central nos tempos contemporâneos, especialmente no tempo que essas desigualdades sociais se intensificam, que é a questão da pandemia. Olha só, Beth,
A Fundação Abrinq faz esse selo amigo da criança do trabalho infantil. Eles têm mais de quase 1.000 instituições já cadastradas. Faziam e fazem e farão, eu continuo. Mas eu comentei isso com a Isa, porque eu acho que, viu, Daniela, a gente devia pedir os 25 anos do Fórum, a publicação, que não houve muita divulgação por causa da pandemia, né? A publicação está lá em Brasília. É uma bela publicação, muito bem feita, mas o que ela é pobre nos desafios? Os desafios são 2 pagininhas e muito pobres. Eu disse, Isa, a gente precisava fazer um seminário, um colóquio, para discutir os desafios da prevenção e erradicação do trabalho infantil, porque aquilo que nós, desde a avaliação do plano, porque o Plano Nacional foi avaliado, né? Tanto de 2011 a 2015, e agora vai ser avaliado a 2022, né? Está no processo. Eu acho que tem questões novas aparecendo, mais complexas, muito mais, né, Eugênio, do que o tempo que a gente tinha, que acabou, né, com as explorações formais. Eu acho que merece, viu, o Beth? Eu lhe digo, eu milito nessa área desde que o Unicef começou. E fui muito atuante, eu fui da coordenação colegiada, eu fui da diretoria do INPET, a gente criou o INPET para poder receber recursos, porque o Fórum não pode receber recursos, né? O Fórum é um espaço de mobilização e articulação, não recebe recursos. Nós criamos o INPET, por INPET apoiar técnica e financeiramente o Fórum Nacional. E foi isso o sucesso do que o Fórum tem uma visibilidade, tu vê, está na ONU, hoje a Isa estava na entrevista para a ONU, quer dizer, a gente teve uma visibilidade muito grande, mas eu acho ainda, pelo menos eu sinto assim, sabe, que precisaria o contexto está muito diferente. Eu acho, como você também deve achar, e todos nós, que essa pandemia entrou no século XXI, tá? Muita gente já analisando isso, e que tem outras questões que nós precisamos discutir e aprofundar. Então, os desafios para o enfrentamento, e eu já disse para isso, eu quero lutar pelo trabalho infantil, eu quero que criança de 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10 não trabalhe, e ponto. Quais as estratégias que nós temos que fazer para que isso seja alterado? Com este governo que está aí, a nossa resistência é cada vez, você sabe, manda notas e mais notas públicas de repúdio, e não aceitação. Às vezes ganhamos algumas coisas, às vezes não ganhamos nada, nem nos respondem, né? Então, eu acho que cabe nesse momento de sombrio, né, de recessão forte, que nós que trabalhamos nessa área, que nós pudéssemos pensar de forma inovadora, como já foi pensado. A caravana foi uma coisa linda, no Brasil inteiro. Então, eu acho que nós temos que pensar que estratégias que seriam mobilizadoras, entendeu? Porque nós vimos com os alunos, nós vimos com os professores que eles são contra, né, Eugênio? Quando nós fomos para as escolas aqui, no projeto aquele que você participou, nós vimos que eles eram contra. E as famílias a favor e são a favor porque é aquilo que você começou dizendo, né? Ainda o mito do trabalho funciona para os pobres, para outros setores, você pega já meninos privilegiados que já estão pensando em viver, não interessa mais em comprar, em ter apartamento, e isso, ter aquilo, que é curtir cultura, que é viajar, que é conhecer isso, coisa que está mudando a nova geração. Então, eu acho que eu me sinto repetitiva, porque quando eu penso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, não tem dinheiro, sem orçamento, não tem política, tem que fazer política, não tem isso, tem que fazer isso, tem que fazer o ECA funcionar. Como? O que tem que fazer a gente sabe, mas como? Como que a gente atinge essa sociedade e faz com que tenhamos o maior número... O que nós vamos fazer para ter 1 milhão na rua, Beth? Nós precisamos botar 1 milhão de pessoas na rua para protestar. Entendeu? É um desafio, né? Um desafio grande, né, América? Tem que ser grande.
E acho que um desafio que a gente não pode pensar sozinho, né? Tem que pensar junto, tem que pensar em rede. Envolver cada vez mais gente. E espaços como esses, mobilizar a população, fazer as pessoas pensarem. A gente tem uma pergunta aqui, uma segunda pergunta bem legal, que acho que foi algo que a gente não comentou aqui, ó, do Pedro Pereira, nosso querido coordenador. Eugênio Marques, como uma pessoa pode apresentar uma denúncia de exploração do trabalho infantil à Secretaria Regional do Trabalho? Como é a articulação com o Conselho Tutelar? Legal falar sobre o Conselho Tutelar, né? Que a gente não falou muito aqui. Primeiro a denúncia, a gente está atendendo, por conta desse período da pandemia, por um e-mail, né? Que é fiscalizacal, né? Fiscalização sem o C cedilha e sem o tio, .rj@trabalho.gov.br. Aí a gente está recebendo essas denúncias desde o início da pandemia. As denúncias sobre trabalho infantil e sobre trabalho escravo, elas nunca saíram da prioridade. Então, por mais que a pandemia tenha reorganizado a forma de trabalhar, porque muitos fiscais estão em grupo de risco, então tiveram que, né, como afetou o nosso trabalho, como afetou diversos outros setores. Mas a gente foi incluído numa lista de atividades essenciais, então nosso trabalho, existe gente ainda que está trabalhando, etc. A gente fez uma fiscalização esse ano por conta inclusive, dos adolescentes aprendizes que estavam trabalhando em atividades presenciais, que por conta dos riscos psicológicos e sociais em relação à Covid-19, que eles deveriam ser afastados das atividades presenciais. E a gente fez um trabalho bem grande aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo, em relação a isso, mas as denúncias de trabalho infantil são encaminhadas, elas são atendidas com prioridade em qualquer unidade da inspeção do trabalho. E aqui no Rio a gente está atendido por esse e-mail, né? Pode inclusive divulgar, fiscalizacal.rj@trabalho.gov.br. Em relação ao Conselho Tutelar, eu acho muito importante que seja uma articulação permanente, porque já tivemos experiências muito boas. Por exemplo, teve 2 fiscalizações do ano passado que elas tiveram origem no Conselho Tutelar, conselheiros tutelares que nos ligaram, pediram para que a gente fosse junto. Um deles era uma adolescente de 16 anos que ficava trabalhando no bar madrugada fora, e o trabalho noturno é proibido para menor de 18 anos, e também para a venda de bebida alcoólica. Foi um trabalho que a gente fez com uma conselheira tutelar que detectou o problema, fez um relatório para a gente muito bem feito, acompanha. Também já tivemos uma conselheira tutelar que nos acompanhou numa fiscalização em Laranjeiras, muito boa, também muito envolvida com o tema. Então eu acho importante que o conselheiro vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Mas acho importante que a gente esteja sempre sensibilizando o Conselho Tutelar desse tema. E aí, o FEPET, né, a gente aqui nessa articulação em rede, nós temos um grupo de trabalho que era coordenado por uma pessoa que trabalhava no Conselho Tutelar, inclusive, com essa tarefa da gente visitar. A América foi, acho que em todos os Conselhos Tutelares, junto com Regina Leão, algumas pessoas que estavam envolvidas nesse grupo de trabalho, com esse objetivo de estar sempre, ainda mais que existe uma alternância por conta das eleições, né? Às vezes esse conhecimento se perde e a gente não sabe direito o perfil do conselheiro que vai entrar, mas a importância de sensibilizar ele para a relevância do tema. Eu posso completar, Daniel, sobre isso. É isso que ele falou. Nós fizemos as visitas, porque o Fórum Estadual, né, o Fórum PET, ele tem vários GTs, tem o GT do 12 de junho, tem o GT da violência sexual, tem o GT dos conselhos tutelares, o GT da articulação institucional, porque relação com os outros municípios. E o GT, que é o DEILDO que coordena, e o GT da conselhos tutelares era a Edvige que coordenava. E ela, assim, muito persistente, ela obrigou a gente a ir a todos num ano. Nós tivemos que fazer as visitas todas em um ano. E nós fomos a todos, com exceção do que não existia, né, o 19º, nós fomos a 18. E foi muito interessante, porque a Regina Leão, né, que tinha um papel importante nesse grupo, nesse GT,
ela deixava muito claro que nós não estávamos ali para saber se o conselho não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha carro, não tinha transporte, não tinha isso aqui. Ela queria saber o que os conselheiros tutelares faziam, e faziam sobre trabalho infantil. Foi muito boa, vimos muito, teve depoimentos muito bacanas. Eu agora estou na corregedoria, então eu vejo os problemas que os conselheiros tutelares são atingidos e lembro das nossas visitas, né? Esse foi o resultado de um trabalho que o FEPET fez, porque quando nós começamos, os conselheiros, a primeira visita que a gente fez no conselho foi no seminário na cidade Levi Gasparian, que eu fui com a Glória, que é uma desembargadora do Justiça do Trabalho. E tu também esteve lá, né, Eugênio, lá? Estive. E lá, quando eu apresentei, fui eu que apresentei o trabalho infantil, etc., conselho, as coisas, o papel, a atribuição. E aí chegou, botou a mão na cintura e disse, quer dizer que a senhora agora quer que a gente tenha mais um trabalho que não estava previsto. Aí eu disse, como que não está previsto, meu amigo? Olha lá o ECA, bebê, bababá, bububu. É claro que, como o Eugênio disse, o ECA não foi muito além, né, Eugênio? O ECA tem essa limitação, ele foi muito forte, porque era liderado pelo Movimento Nacional de Meninos de Rua, então a EFES era para isso. Não foi muito forte na educação, a educação era pobre no ECA, né? Bom, enfim, isso é um outro assunto. Mas, enfim, eu sei que eles, a partir daí, se mobilizaram e incluíram, fizeram já aquelas assembleias que eles fazem, das ACETERG, tanto municipal como estadual, discutindo o trabalho infantil. Então, isso foi uma conquista, avançamos. A questão é que, nos conselhos tutelares, nesses relatórios, 18 conselhos, eu recebi 13 relatórios de dados, 5 não quiseram dar. É uma discussão que o MDCA está tendo agora. 13 deram. Então, as questões que nós estávamos, ambulante, na rua, etc., isso aparecia. Agora, exploração sexual, que é uma das pessoas que nós queríamos saber, o tráfico não tinha uma denúncia, porque simplesmente as pessoas não ousam ir ao Conselho Tutelar denunciar que tem menino envolvido no tráfico, que é um outro problema desse texto que eu li agora. Vou mandar para vocês, porque esse texto é um primor da Universidade do Ceará, a Paraíba, é um primor sobre essa questão do tráfico. Tinha da exploração sexual, tem muita negligência, tem muito abandono pelas famílias, tem muitos espancamentos, violência física, isso tem muito. Trabalho infantil, tem duas coisas, o Pedro fez a pergunta, tem duas coisas, o Eugênio já respondeu, não vou me dar mais trabalho nem de reforçar, que eu acho que é isso, mas acontece, Pedro, eu já fiz trabalho fiscalizatório no Carnaval, já fui a vários lugares no Carnaval, e está cheio de menino trabalhando, vendendo. A gente chama o Conselho Tutelar, e sabe o que eles dizem? E que a gente fica de mãos atadas. Vai fazer o quê, cara, os vendendo refrigerante e biscoito e bolacha e não sei o quê, entendeu? Eu trabalhei ali na frente num evento do Carnaval, ali em frente ao Museu do Amanhã. Assim, de gurizinho vendendo, que são todos moradores dali de cima. O Conselho Tutelar disse, dona, o que a senhora quer que eu faça? Que eu leve ele para a família que mandou, ele está ganhando um troco. É muito complicado, né, Eugênio? Porque a assistência social, CRAS, né, que devia ser mandado para o CRAS, tem um fluxo sobre isso. Tem um fluxo, nas Olimpíadas foi feito o fluxo. Mas é difícil, viu? É, muito difícil. A gente tem mais uma outra pergunta. Provavelmente não vai dar tempo da gente fazer todas as perguntas, mas tem uma que eu acho que é um tema legal também, porque também não foi falado aqui e complementa bem, da Patrícia Oliveira Martins Costa. Parabéns pelas falas. Gostaria de fazer uma pergunta. Como podemos enfrentar o desafio da subnotificação das situações de trabalho infantil, principalmente nas formas que são socialmente aceitas? E aí, gente, se vocês puderem falar da ênfase, não só a questão da subnotificação, mas das formas socialmente aceitas, as piores formas de trabalho infantil, que a gente também não mencionou, acabou não aparecendo nas falas aqui. Eu sei que não dá para falar de todas as piores, mas acho que tem mais destaque, né, principalmente nas grandes cidades, no Rio de Janeiro. Aí eu não sei quem quer começar. Beth, pode ser?
Microfone, peraí, liberar seu microfone. No Eugênio, porque o Eugênio está com os dados abertos. Essa questão da subnotificação é muito séria, porque nós trabalhamos com dados com muito atraso, né? Até o acesso aos dados abertos, né, aonde está concentrado esse processo da exploração, é um nicho que é guardado a 7 chaves exatamente para poder dificultar o processo de fiscalização. Então, eu acho muito importante essa questão da denúncia. E eu queria exatamente usar o meu tempo para reforçar o papel da sociedade civil nesse processo da denúncia. Mesmo que aconteça a subnotificação, não deixar de denunciar. Né? Não deixar de denunciar, não amenizar essa situação, né? Não querer para os filhos dos pobres, dos negros, aquilo que a gente não deseja para os nossos filhos. Né? Então, se houver uma violação de trabalho infantil, fazer a denúncia. Né? Mesmo que essa denúncia, a gente vai tomar conhecimento dela com uma distância imensa, às vezes o caso nem existe mais. Né? Eu queria passar para o Eugênio, porque ele tem esses dados abertos mais atualizados. Então, como a América mesmo disse, a gente está com um problema, uma defasagem nos dados, porque os últimos dados disponíveis são da PNAD de 2016, né? O IBGE vem negligenciando essa divulgação dos dados mais recentes. Eu não sei como é que vai ser o censo. A gente tem um dado mais complexo, que é do censo de 2010. A gente precisa muito dessa renovação desses dados para que a gente possa fazer política pública em cima dos dados oficiais, né? Porque sem eles fica um pouco difícil. Tradicionalmente, o papel da inspeção do trabalho é em atacar a exploração do trabalho por um terceiro. Então, assim, a gente foi nos lixões, nas canas, naquele adolescente que trabalha de forma irregular, né, que está sem carteira assinada no mercado, um trabalho permitido, mas que não está tendo os direitos todos conquistados. Né, por exemplo, o simples fato de ele estar sem a carteira assinada já é uma violação de direito do adolescente. Então, tradicionalmente, a fiscalização atacava esse tipo de situação. O trabalho infantil informal, esse que é feito, que a gente vê muito no carnaval, essas coisas assim, tradicionalmente é um papel que era reservado para assistência social, para os CREAs, para os CRAs, e para o próprio PET, né, aqui dos municípios. Essa subnotificação também ela aparece num ponto muito chave, que, como a Dani falou, que é em relação às piores formas de trabalho infantil. Mesmo os dados oficiais, eles sempre tornaram invisíveis esses dados da exploração sexual, os números do trabalho infantil no tráfico de drogas. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a defensora pública Eufrásia Maria, ela sempre, nas ações dela, ela se lembra desse fato super importante, que é o reconhecimento do Estado brasileiro em relação ao adolescente que está envolvido no tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Quando a gente vê a estrutura do que é trabalho, o adolescente ali ele está envolvido definitivamente numa das piores formas de trabalho, porque às vezes ele não tem nem como sair, lembrando algumas características até do trabalho análogo à de escravidão. Né? Ele foi recrutado ali, ele está ali sem possibilidade, às vezes, de sair daquela situação. Então é reconhecer também reconhecer o tráfico de drogas, né, a utilização do adolescente nas atividades afins do tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Esse número não aparece nos nossos dados, mas existe um reconhecimento do governo brasileiro de que ele é uma das piores formas de trabalho infantil, assim como a exploração sexual, né? Então, eu acho que primeiro reforçar essa nota do Fórum Nacional em relação ao quanto há de prejuízo nessa ausência desses dados do IBGE por problemas metodológicos que eles também não explicam quais são, de não estarem divulgando os dados da PNAD. Nós já estamos desde 2017, então assim, trabalhar com dados do censo de 2010 de trabalho infantil, muitos desses adolescentes hoje já são adultos, né? Não dá para a gente ficar trabalhando com esses dados. Então acho que a minha fala é mais ou menos nesse sentido. A gente
América quer complementar alguma coisa, a gente já vai estar encerrando. Não, infelizmente, tem mais 2 perguntas que a gente não vai poder responder aqui ao vivo, mas posso pedir para um dos palestrantes, por favor, responder diretamente no chat para a pessoa que fez o comentário, ou se a pessoa deixou o e-mail, por e-mail. Pode ser? Um de vocês, por favor, responder as perguntas que ficaram no chat. E agradecer muito a participação de todos vocês. Acho que vou passar agora a rodada para vocês deixar uma mensagem aí de força para todo mundo lutar junto contra o trabalho infantil, tá bom? Pode ser? Beth, primeiro? Eu vou reforçar 2 coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, o trabalho em rede. Não é possível combater o trabalho infantil sem combater a exploração econômica da classe trabalhadora, sem enfrentar a desigualdade social. Então, se combate trabalho infantil enfrentando a desigualdade social, compartilhando renda, reduzindo a concentração de renda brasileira na mão de poucas famílias. E o segundo, que é a questão da denúncia. Eu acho que essa naturalização que nós temos de que é melhor trabalhar, né, para o pobre é melhor trabalhar do que está pedindo, do que está isso, do que está aquilo, entendeu? Entender que nós construímos uma legislação de um sujeito de direito, que não é a mesma que quando eu estava criança e adolescente. Isso é uma conquista. E conquista nós não devemos perder, né? Independente do governo, independente da situação econômica, direito é direito. Então, que a proteção realmente e o combate às piores formas e toda forma de exploração do trabalho infantil. Legal, muito legal, Beth. Eugênio? Eu queria agradecer o convite para participar, debater, refletir sobre o tema. Lembrar que a ONU escolheu o ano de 2021, que é o ano que vem, como ano para a erradicação do trabalho infantil, para centralizar esse tema em todas as discussões. Então, esse tema provavelmente vai aparecer com mais força no ano que vem, no cenário internacional. E também lembrar que o Brasil ele é parte da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com um compromisso de erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas até 2025. Então, assim, é um compromisso do país perante a comunidade internacional. E reforçar isso tudo que a gente já tem falado aqui, da importância desse trabalho em rede, deixar uma recomendação. Quem quiser se interessar pelo tema, tem um documentário que a gente pode ver no YouTube, ele tem meia hora só, chamado Profissão Criança, da Sandra Werneck. Ele é um documentário dos anos 90, com 4 crianças trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro, que tem reflexões interessantíssimas sobre o trabalho infantil do ponto de vista da própria criança, das suas famílias e de quem explora o trabalho. Então, eu acho que ele é um documentário que a gente consegue ter uma visão bem global assim, sobre o tema do trabalho infantil e sai dele com reflexões muito importantes. Eu queria também aproveitar para divulgar um documentário, Quando o Carnaval Chegar, que também mostra a exploração. E aí é importante colocar no chat aí. Bota eu ia pedir para depois se vocês puderem botar o link para ajudar nos comentários, que quem assiste o vídeo já vê o link no comentário. Obrigada. Espera aí, tá sem microfone. Vou abrir aqui. Feche e me esqueço dela, desculpa. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de participar, de ter participado pelo SEDECA, agradeço que o SEDECA tenha me dado essa oportunidade. E, bom, já que sugeriram, eu vou sugerir Crianças Invisíveis, do Unicef, que é um documentário sobre 5 situações de crianças nas piores formas, né? Meninos armados, trabalhando, explorados, violentados, Crianças Invisíveis. É um filme que grandes cineastas fizeram e doaram para a Unicef, sendo no Brasil a Lund que fez e fez sobre trabalho infantil. Foi considerado um dos melhores episódios. Chama Crianças Invisíveis. Sobre isso que nós estamos tratando. E
Eu concordo com a Beth. Eu acho que a grande questão é nós conseguirmos que essa rede de proteção consiga se dar continuidade. Nós, do trabalho infantil, temos essa rede. Nossa rede é forte, ela é grande, mas não é mais suficiente. Porque hoje nós estamos vivendo outros aspectos. Nós não estamos numa democracia, tá? Nós estamos num sistema ditatorial e que com uma política econômica de um país ditatorial. Então, as estratégias terão que ser complementadas, né? A nossa rede funciona. Não é uma recomendação para o Fórum Nacional, nem para o Fórum Estadual, porque nós funcionamos em rede. Então, é mais além. Agora a gente já sai desse âmbito para o âmbito político. É verdade. É um âmbito político. É o que aconteceu em 88 e 90. A gente tem que retomar aquela movimentação nacional em favor dos direitos das crianças, articulado, porque hoje tem muitos grupos, defendem indígenas, defendem negros, meio ambiente, mulheres, está tudo fragmentado, como bem gosta o capitalismo, deve estar bem sucedido, estão bem divididos. E eu acho que esse é o grande desafio, nós conseguimos nos juntarmos, porque os problemas são os mesmos. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelas falas maravilhosas, todos vocês. A gente conseguiu aqui abordar muitos aspectos diferentes do trabalho infantil. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está assistindo a gente e vai ficar disponível para quem mais quiser assistir. Coloquem as indicações de vocês, por favor, nos comentários, que eu acho que vai complementar, né? Vai dar um aprofundamento maior para quem tiver interesse em aprofundar nesse tema. Muito obrigada, o SEDECA agradece muito, e agradece também aos nossos parceiros, nossos apoiadores. Muito obrigada, porque sem eles não seria possível, então eu tenho que agradecer de novo Kio, Misério, Cinti Martinos, Furnas, Família Mendes. Muito obrigada pelo apoio de sempre, tá bom? A gente vai encerrando aqui, mas eu queria já divulgar a nossa última live, fechando aí o mês. Nossa maratona de live vai ser no dia 31 de julho, sexta-feira, e o tema é um tema que o SEDECA tem se debruçado e temos um projeto, e o SEDECA gosta muito de divulgar e de falar sobre esse tema, que é justiça restaurativa e consciência profunda. Urgência ou utopia? Reflexões necessárias. E a gente vai ter duas convidadas maravilhosas de peso. Uma é a professora Célia Passos, querida, pessoa super renomada no tema, e outra é uma pessoa, sou suspeita de falar, uma pessoa muito especial para quem conhece e para o SEDECA também, que é a nossa querida Alessandra Ramazzini, que vai estar com a gente também falando sobre esse tema. Então, não percam, no mesmo horário, às 4 horas, dia 31 de julho, nossa última live, falando sobre justiça restaurativa. Gente, muito obrigada a todos que ficaram até o final, todos que acompanharam. Vamos divulgar o link para poder a gente reproduzir informações sobre o trabalho infantil, enfrentamento ao trabalho infantil para os nossos pares, tá bom? Tchau, um beijo, até a próxima.